Hello, strangers! Hoje eu vou trazer para vocês a história de Jorge, São Jorge, Ogum para uns, Oxóssi para outros, mas sem dúvida nenhuma, para todo o Brasil, é um grande santo da Igreja Católica, sincretizado na Umbanda, no Candomblé e nas religiões de matrizes africanas. Jorge nasceu em 275, na antiga região chamada Capadócia. Hoje, esta região é parte da Turquia. O pai de Jorge era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe, Lida, mudaram-se para a Terra Santa. Lida era originária da Palestina. Era uma mulher que possuía instrução e muitos bens. Ela conseguiu dar ao filho Jorge uma educação sensacional. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para as Forças Armadas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo. Tanto que logo ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Por conta destas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte de Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu o cargo de tribuno militar. Quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para um nível mais alto ainda, a corte do imperador. Lá, porém, quando começou a ver a crueldade com que os cristãos eram tratados pelo Império Romano, que ele servia, mudou seu pensamento. Ele já conhecia o cristianismo por causa da influência de sua mãe e da Igreja Católica. Então, ele deu um primeiro passo de fé, distribuiu todos os seus bens aos pobres e, mesmo sendo membro do alto escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida pelo Evangelho que ele já conhecia. Porém, o imperador Diocleciano tinha outros planos. Sua intenção era eliminar os cristãos. Assim, no dia em que o Senado confirmaria o decreto do imperador, que autorizaria a eliminação dos cristãos, Jorge levantou-se na tribuna e se declarou espantado com esta decisão, que julgava absurda. Ele ainda disse diante de todos que os romanos é que deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. Todos ficaram muito surpresos quando ouviram as palavras vindas da boca de um membro da Suprema Corte de Roma. Questionado por um cônsul sobre o motivo destas palavras, Jorge respondeu-lhe que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade e, por ser esta a verdade, a defenderia a qualquer custo. Mas o que é a verdade? Perguntou o cônsul. Jorge respondeu: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, e eu sou servo do meu Redentor Jesus Cristo. E nele confiando, me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. O imperador, furioso ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso, enviou-o a sessões de torturas violentas e terríveis. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador. Este lhe perguntava se, depois da tortura, abandonaria a fé cristã. Jorge, porém, reafirmava sua fé cada vez com mais coragem. Muitos romanos, ao presenciarem estes fatos, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Aliás, mais tarde ela se converteu à fé em Jesus Cristo. Por fim, Diocleciano, vendo que não conseguiria dissuadir Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril do ano de 303. Aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Segundo a mitologia em Iorubá, o Deus Supremo Olorum criou os orixás. O primeiro deles, Oxalá, criou o mundo e a humanidade nesta terra primordial, Ilê e Ifé. Lá, seres humanos e orixás viviam lado a lado. Houve um momento em que a população do mundo aumentou e tiveram que criar novas áreas de plantio. Os orixás se reuniram, decidiram o que iriam fazer. Alguns deles até tentaram fazer o trabalho, mas sem sucesso. É neste momento que Ogum entra em ação. Empunhando um facão, ele adentra a mata e limpa o terreiro para a lavoura. Por este motivo, Ogum ficou conhecido como o orixá que abre os caminhos. Os demais orixás assistiram a tudo admirados e quiseram saber de que material era feita a espada dele. Enfim, ele contou com a condição de se tornar rei de Ifé, e assim foi feito. No sincretismo religioso, na Umbanda, São Jorge é Ogum, no Rio de Janeiro. Já na Bahia, Ogum pode ser representado por São Sebastião ou Santo Antônio. De qualquer maneira, salve Jorge, salve Ogum. Até o próximo vídeo. Hello,
Strangers. Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. Heitor, não posso falar com ela. Acabar com tudo. A idade amaldiçoada para as celebridades